os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Vamos ler no livro de João, capítulo 5, versículos 25 ao 29, e Jesus disse assim: na verdade eu falo que vem a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque do jeito que Deus tem uma vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho de Deus. Não fiquem maravilhados disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. No versículo 25, Jesus deixou bem claro que haverá duas ressurreições. Jesus disse que os mortos que obedeceram o verdadeiro evangelho dele, irão ouvir a voz dele, e serão ressuscitados, irão ficar com ele para sempre. Não serão todos os mortos que irão ressuscitar na primeira ressurreição. Os que se recusam a se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, serão ressuscitados na segunda ressurreição, serão julgados, depois serão lançados no lago de fogo. Jesus disse que os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, se arrependeram dos pecados, se confessaram para Jesus Cristo, se batizaram do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, praticaram o bem até o fim da vida. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Feliz é aquele que abandonou os prazeres carnais que desagradam a Deus, e se converteu ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Sempre estará com Jesus Cristo depois da primeira ressurreição. Contrário de feliz, é infeliz. Todos os que serão ressuscitados na segunda ressurreição, serão julgados e lançados no lago de fogo. Recusaram a abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros, não quiseram abandonar o adultério, não quiseram abandonar os vícios, do álcool, da nicotina, da maconha, da cocaína, continuaram a ver novelas até o fim da vida, que só incentivam o adultério, a prostituição, os vícios, a violência, continuaram a pular carnaval, jamais abandonaram baile funk. Se recusaram a abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem, zombavam dos pregadores do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, não tiveram nenhum interesse em conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus, por crerem na existência de Deus, de Jesus Cristo, achavam que jamais seriam condenados por Jesus Cristo. Os que serão ressuscitados na segunda ressurreição, serão julgados e condenados por Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Depois você leia todos os versículos. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Está a segunda morte. E aquele em que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os que já moram no inferno serão ressuscitados, depois irão passar pelo julgamento que Jesus vai fazer. Depois do julgamento serão lançados no lago de fogo. Isso vai acontecer sim, Jesus não mente. Os que serão ressuscitados na primeira ressurreição, irão morar na cidade santa com Jesus Cristo. Será a Nova Jerusalém. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 10 ao 27.
E o anjo me levou em espírito a um alto monte, e me mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 27. E não entrará na cidade santa coisa alguma que contamine, e pratica abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Vamos ler também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 ao 15. Felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficaram de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e os que praticam a mentira. Versículo 14. Aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vestiduras é a alma que mora no corpo humano. Sangue do Cordeiro é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, quando o pecador se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É a mesma coisa que Jesus descendo do céu e morrendo na cruz de novo, e o sangue inocente de Jesus descendo da cruz e purificando o pecador arrependido. Só assim a alma do pecador arrependido é purificada. Versículo 15. Ficarão de fora da cidade santa os ímpios, os feiticeiros, os que se prostituem, acham normal praticar relações sexuais entre os solteiros, não querem abandonar a prostituição. O lago de fogo os espera. Também os idólatras não irão morar na cidade santa. Só existe um Deus que é o Criador de todas as coisas, e também Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem milhares de deuses feitos de gesso no mundo. Imagens de esculturas não conseguem livrar ninguém da condenação do lago de fogo. Elas não andam, elas não veem, elas não ouvem. Pense nisso, ouvinte. Você tem que ressuscitar na primeira ressurreição. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Fazendo assim, quando Jesus Cristo dizer assim, saiam dos sepulcros, você vai ressuscitar, e vai morar na cidade santa com Jesus Cristo para sempre. Quem ressuscitar na segunda ressurreição, será lançado no lago de fogo. Você precisa se batizar para ser salvo da condenação do inferno. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tudo isso que você ouviu vai acontecer. Você sabe que é impossível não morrer. Quando a morte chega, não tem jeito de escapar dela. Porém é você que escolhe se será ressuscitado na primeira ressurreição, ou na segunda ressurreição. Lembre-se, na primeira ressurreição, a moradia será na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Na segunda ressurreição a moradia será no lago de fogo com o diabo. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No lago de fogo não tem jeito de descansar, virou um ditado popular. Depois que alguém morre e parente fala assim, ele descansou, ela descansou. Não tem nada disso não.
Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não irá escapar da condenação do inferno. Depois vai chegar o lago de fogo. Pense nisso, ouvinte, não foi inventado nada, está tudo na Bíblia, tudo isso vai acontecer. Compartilhe essa pregação com os seus parentes. O criador desse canal não está interessado no seu dinheiro. Olha só que tristeza será a mãe que se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vai morar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. O pai e os filhos que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, na segunda ressurreição irão morar no lago de fogo para sempre. Não terão a segunda chance. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Caiu no inferno, já era. Depois vai chegar o lago de fogo. Pense nisso, ouvinte.